Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos com Monique Sandim, coordenadora do curso de graduação em odontologia do Unifeso, e agora vamos conversar com Heleno Costa Miranda, coordenador do curso de graduação em engenharia civil. Professor Heleno, seja muito bem-vindo ao Conexão Unifeso, obrigada pela sua presença. Qual que é a importância do trabalho do engenheiro civil no sentido de evitar acidentes, tanto em obras de grande porte como também de pequeno porte? Bom, é fundamental que toda obra ou toda reforma tenha uma orientação técnica, tenha um projeto, basicamente, começa-se pensando nas necessidades do empreendimento, elabora-se um projeto e, a partir daí, verifica-se a necessidade de projetos complementares, como estruturas, instalações, fundações. Então, isso tem que ser pensado, né, com muita propriedade, para que quando esse projeto vire uma obra, não tenha nenhum percalço durante a execução. O que tem acontecido é que, por diversas conjunturas, né, principalmente econômicas, as pessoas acabam fazendo autoconstruções, como a gente costuma denominar. E aí passa a negligenciar toda essa estrutura de projeto. Por exemplo, seria uma reforma em casa, eu quero mudar uma parede de lugar, vou abrir mais um quarto. Exatamente. O que acontece? As pessoas, às vezes, na maioria das vezes, leigos, compram um determinado imóvel, ou herdam, ou adquirem de alguma outra forma, e, ao longo da utilização, verificam que aquele ambiente não é adequado, ou não supre todas as suas necessidades, né? E, nesse momento, resolvem empreender uma reforma ou uma modificação. Nesse momento, o correto é, de fato, chamar ou um engenheiro ou um arquiteto, o arquiteto para planejar a mudança ambiental do empreendimento e o engenheiro para executar e para desenvolver os projetos para viabilizar essa obra. Isso não acontecendo, pode acontecer alguns tipos de patologias, ou seja, suponha que você tenha uma estrutura em que você resolve modificar uma parede ou tirar uma parede. Na realidade, muitas das vezes, essa parede ela faz parte da estrutura do prédio. Ela está ali, você tira ali uma parede, tira um pedaço da coluna. Exatamente. Do prédio. Ou quando você... algumas estruturas, elas são autoportantes, como a gente costuma dizer. Então, as alvenarias, elas têm a capacidade e têm a função de transmitir as cargas de pavimento a pavimento até que chegue na fundação. Não é só a coluna, então? Não é só. Existem tipos de estruturas em que as paredes são portantes. E aí, quando você modifica ou quando você tira uma parede dessa ou desloca essa parede para uma outra posição, o fluxo de carga dessa estrutura foi modificado. Então você pode derrubar um prédio tirando uma parede, por exemplo? Você pode derrubar um prédio modificando uma estrutura de alvenaria, se o prédio é de alvenaria autoportante. Então, por essas nuances é que é sempre importante e fundamental que tenha uma participação técnica em qualquer tipo de reforma. A engenharia civil no Brasil é uma engenharia de ponta, não deve nada a nenhum país do mundo. Então, não se justifica morrer gente por falta de atuação do profissional. De engenheiro. Exatamente. Então, essas modificações que são corriqueiras, né, pela população, muitas vezes trazem um risco muito elevado. E também para as pessoas que trabalham na própria obra, né? Exatamente. Porque às vezes também, né, a maneira de você botar um andaime, de você subir, ou pendurar uma escada, né, é a dificuldade também do próprio profissional, muitas vezes não quer colocar o equipamento de proteção individual. Exatamente. Então, uma série de percalços. Já foi pior. O equipamento de proteção individual hoje,
ele é bastante difundido e bastante exigido. Felizmente, há uma fiscalização um pouco mais incisiva do que no passado. E hoje há uma consciência de utilização de EPIs e isso, de fato, reduziu muitas mortes e muitos acidentes pela formação e consciência de utilização de EPIs. Ainda tem muito a caminhar, mas estamos evoluindo bastante nessa área. Falando sobre esse ponto da fiscalização, né? Você acha viável, você acha que falta fiscalização, né? Esses acidentes, na verdade, eles acontecem porque falta uma fiscalização e, ao mesmo tempo, seria viável uma fiscalização efetiva para garantir que essas situações não acontecessem, na sua opinião? Na realidade, não tem dúvida que falta fiscalização. Os órgãos fiscalizadores, tanto municipais quanto estaduais, não dão conta do volume de interferências que acontecem. O município não tem fiscalização suficiente para percorrer o município todo dia, porque quando você vira as costas, alguém começa a fazer alguma coisa. Então, normalmente, os municípios não têm metodologias para fazerem esse tipo de fiscalização. Assim como o órgão de fiscalização dos engenheiros, né, que é o CREA, fiscaliza as obras em execução, via de regra, e também fiscaliza o exercício ilegal da profissão, que justamente nesses casos as pessoas estão executando uma obra em que não tem nenhuma participação técnica. Não tem um engenheiro responsável, um arquiteto responsável. Isso quando o CREA detecta esse tipo de obra, ele autua, informa a prefeitura e abre um processo por exercício ilegal da profissão, enfim. Há uma coibição desse tipo de atuação, mas incipiente em relação ao volume, né? Então, o que eu acredito eu sempre acredito muito na educação. E eu acho que, da mesma forma que se fazem campanhas de trânsito, de educação no trânsito, mostrando incisivamente carros detonados, mortes, acidentes, e justamente para sensibilizar a população e para que ela tenha consciência do risco, né, como acontece com a lei seca, por exemplo, onde o governo incentiva e fomenta essa conscientização, da mesma forma tinha que se ter com os acidentes na engenharia, porque a maioria dos acidentes com mortes são causados por leigos executando obras sem nenhum acompanhamento técnico. Tipo, chama o seu fulano, chama Exatamente. As pessoas não têm noção, fazem com a maior boa vontade, com a maior tranquilidade, porque se sentem seguras por desconhecer o risco. Na realidade, a atividade da construção civil, principalmente de pequenas obras, são atividades bastante simples de se executar. Então, isso gera uma falsa segurança para quem está executando. Eu já fiz isso diversas vezes. E para quem está contratando também, né? Exatamente. Porque às vezes, assim, imagina, eu vou derrubar uma parede do meu banheiro, preciso chamar um engenheiro para isso? Exatamente. Então, essa segurança, essa falsa segurança que dá, porque a pessoa já executou aquele tipo de atividade inúmeras vezes, sem nenhum tipo de problema, na realidade, ela está mascarada, porque ele está executando aquilo, mas houve toda uma etapa de planejamento e de projeto anterior para que aquela execução seja simples do jeito que é. Então, quando isso não acontece, às vezes você gera um risco. Um risco que acontece com muita frequência, por exemplo, em mudança de utilização de um empreendimento. Você tem lá um imóvel que cumpriu sua função durante 20 anos, sem nenhum tipo de problema, e de repente aquela residência, por acaso, ela vai ser transformada num restaurante, num ponto comercial ou num restaurante. Daí há toda uma adequação de ambiente e mudança de utilização. O que era, por exemplo, um quarto, vira um depósito de alimentos. Aí a sobrecarga que estava prevista para aquele cômodo
ultrapassa em muito a segurança projetada para aquilo. Às vezes Óbvio, você tem ali uma escada projetada para uma família e tal, e de repente vai passar ali centenas de pessoas, várias vezes faz-se uma por festa, dia. Isso já aconteceram diversos acidentes, por exemplo, uma varanda, né, que está projetada para uma utilização familiar, de repente aquilo vira um restaurante, dá-se uma festa de fim de ano, junta lá 100 pessoas. Na varanda para ver os fogos. E aquilo vem a ruína. Na realidade, toda mudança de utilização requer uma verificação estrutural e uma adequação para aquele tipo de utilização. Quando isso não acontece, o risco fica ali instalado. É uma bomba relógio que um dia acumula aquele tipo de esforço que vai provocar a ruína. O meu restaurante, minha casa de festa estava funcionando há 20 anos, nunca teve problema, porque nunca aconteceu aquela envoltória de esforços que provocou aquele tipo de solicitação na estrutura. Isso é muito grave, né? Porque isso pode não apenas, muito grave, principalmente por conta da possibilidade do acidente em si, mas também para o próprio empresário, a Sim. questão do risco do negócio, porque Exatamente. aquela casa vai ficar marcada. Sem dúvida nenhuma. As pessoas vão ter insegurança de frequentar. De fato, é uma economia, vamos dizer assim, de custo que não existe. Desnecessária, não vale a pena e não é para ser feito. Não se paga não, isso. Não se paga. Nada paga uma vida. Então, mesmo que a pessoa... eu não tenho condição, no caso da maioria da população, né, pobre, que adquiriu um terreno com muito custo e quer fazer uma construção e tal, tem que se levar em consideração de que ela pode colocar em risco a própria família, que é o bem maior que um ser humano tem. Então, nada justifica você colocar em risco a sua família. Sem dúvida. E no caso do curso de Engenharia Civil do Unifeso, é um dos cursos mais recentes criados pela instituição. Exatamente nesse ponto, né? Você acha que o curso pode contribuir justamente para essas famílias, no sentido das orientações, que as pessoas às vezes não têm como contratar um engenheiro, mas com projetos, e aí... Exatamente. O que acontece? A engenharia civil no Unifeso, ela veio para suprir uma deficiência regional de carência de engenheiros e principalmente a gente tem uma deficiência muito grande na região serrana relativo a áreas de geotecnia. Enfim, ao longo dos anos criamos condições de risco, tanto pela permissividade quanto pela carência de habitação, que gerou a proliferação de ambientes de risco nas cidades. São as construções feitas em locais inapropriados. São construções que feitas em locais inapropriados ou de forma inapropriada. Né? E muitas delas autorizadas, com projetos, com tudo direitinho, só que em regiões inadequadas, né? Então, e por desconhecimento. Então, a engenharia civil no Unifeso veio para suprir uma lacuna de formação técnica da região, que é uma formação que embora o nosso curso seja um curso generalista, né, ele vai formar engenheiros capacitados para atuar em toda a gama da engenharia civil, mas a gente tem um foco muito importante na área de geotecnia, porque é a grande deficiência da região serrana e somos um laboratório de geotecnia na região serrana. E é onde tivemos recentemente inúmeros problemas, né, pela catástrofe que a gente teve e que expôs toda essa fragilidade, né? Então, o curso do Unifeso vem suprir uma demanda regional de engenheiros e principalmente de engenheiros que a nossa formação e a nossa perspectiva exata, nós estamos trabalhando para isso, para formar engenheiros capacitados e comprometidos principalmente com a sociedade e com a ética. E
A engenharia ela acaba sendo uma área, como você mesmo falou, que tem uma escassez, né, na nossa cidade, região e também no próprio país, né, cada vez mais se ouve falar dessa falta de engenheiros, né? Você acha que isso é uma tendência que ainda vai permanecer, assim como também a questão da remuneração do engenheiro, né, perto de outros profissionais onde você tem uma abundância maior da oferta de profissionais, quer dizer, acaba sendo um pouco melhor a remuneração do engenheiro, né, quando comparada a outros. Mas você acha que isso é uma tendência para as próximas décadas? Na realidade, a gente tem uma deficiência muito grande na área da engenharia. Nós formamos 48 mil engenheiros ano no Brasil. Para um mínimo de desenvolvimento consistente, precisaríamos de 90 mil. Então, você vê que a deficiência é uma deficiência. E você não forma, leva 5 anos para formar um engenheiro, né? Então, a deficiência é muito grande e vai permanecer assim por muito tempo. Veja que quando há um mínimo de crescimento do PIB, você vê que é uma corrida atrás de engenheiros, porque, na realidade, o engenheiro, principalmente o civil, quando se instaura uma crise financeira, ele é o último que para, porque os empreendimentos não podem paralisar simplesmente, estamos em crise, vamos paralisar, porque isso é um prejuízo muito grande. Então, você pode até diminuir um pouco o ritmo da obra, desaceleram, né? Exceto alguns governamentais que param, mas geralmente o ritmo desacelera e a obra é concluída num prazo mais alongado, mas de tal forma que o ramo da engenharia civil, ela é o último que se ressente de uma crise. Num contexto de crise. E é o primeiro que aquece. Porque a hora que a crise começa a ser debelada e as empresas tendem a se expandir para aproveitar o momento, é a hora que o engenheiro, tem que participar, porque toda a infraestrutura está por ser feita e então precisa acontecer. Então, na realidade, o campo é um campo fértil e a gente tem muito a crescer. A gente tem muita coisa de infraestrutura, habitação, tudo para ser feito, rodovias, enfim. E também tem essa outra vertente, né? Quer dizer, não é só a parte da própria construção, né? Mas todo o aspecto, muitas vezes o regulatório, né? O financeiro. Toda a parte de planejamento. Que envolve a construção civil também. Exatamente. O engenheiro pode... São campos de atuação. São campos de atuação. Inclusive, acontece desse déficit todo de engenharia que a gente está falando, na realidade, nessa formação de 48 mil engenheiros ano, quando na realidade precisaria de 90, tem 30% deles que nunca atuaram como engenheiro e nunca atuarão. Porque o mercado enxerga o engenheiro como um ótimo administrador. Então, as empresas valorizam a formação de um engenheiro para a administração de suas empresas. E 30% deles vão para essa área de gestão e acabam não atuando na formação para a qual eles foram treinados. Então, isso aumenta ainda mais o déficit. No caso porque aí a pessoa deixa de estar atuando na própria área, diríamos assim, na própria área de formação, para estar atuando na área de gestão. Num outro contexto mais da gestão. Exatamente. Professor Heleno, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Vai ser um prazer recebê-lo novamente. Foi um prazer, será um prazer sempre estar acompanhar, né, esse crescimento do curso de engenharia do Unifeso, do curso de engenharia civil do Unifeso. Vai ser ótimo ver esse trabalho sendo construído. Sim, a engenharia civil do Unifeso está no 2º ano de implantação, de um total de 5. E a Unifeso está construindo, inclusive, um prédio no Campus Quinta para abrigar todo o Centro de Ciência e Tecnologia e ainda os laboratórios, os laboratórios específicos, da engenharia civil começam a operar já no ano que vem. Então,
é um crescimento importante para a região. E o aluno também encontra toda à sua disposição todas as ferramentas necessárias para esse aprendizado. Exatamente. Né? Então, certamente o profissional que sairá formado do Unifeso na área de engenharia será um profissional de altíssima qualidade, tenho toda certeza disso. Professor, mais uma vez, muito obrigada. E para você que nos acompanhou até agora, também nosso muito obrigada. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste no nosso canal no YouTube. Até a próxima!